E aí, galera, sejam bem-vindos aqui ao primeiro Aí Dentro Podcast. E eu tô aqui com um convidado muito especial. Mas antes, a gente vai falar do nosso patrocinador, nosso apoiador cultural, que é o @bradpeças. Lá você vai encontrar os melhores produtos para assistência técnica e os menores preços, além de aparelhos iPhones de vitrine com os menores preços da cidade. O telefone para contato deles é 86 9811 15705. 86 9811 15705. Brad Peças. Então, nosso convidado de hoje é o Otávio Rodrigues, mais conhecido aí como Tavinho. Vou dar uma breve apresentação dele aqui. O Otávio Rodrigues, ele é mais conhecido como Tavinho, ele é um influenciador financeiro e conta em seu Instagram com mais de 38 mil seguidores, onde ele dá dicas sobre como investir no mercado financeiro. Nascido em Maceió, encarou o desafio de, aos 14 anos, estudar numa escola interna do ensino médio do Rio de Janeiro com bolsa de 100%. Logo mais, conseguiu uma bolsa de 100% em uma das melhores universidades do país, a PUC-Rio. Hoje ele é executivo de marketing do banco de investimento Modal Mais e ex-influenciador da Escola de Mercado Financeiro ProSIC. Tavinho, como faz para descobrir o perfil do investidor de quem está começando? Primeiramente, queria dizer aqui boa noite para todos vocês que estão nos assistindo e ouvindo através das plataformas aí digitais. É uma honra ser o primeiro convidado desse podcast, que eu tenho certeza absoluta que vai aí seguir por um caminho muito bacana, vai crescer muito ainda. E, cara, então, para você conhecer o seu perfil de investidor, você precisa primeiro entender aquele risco que você está disposto a tomar, né? O investidor, de verdade, ele mede aos poucos o risco que ele vai tomar em cada tipo de investimento, tá? Existem diversos tipos de investimento na Bolsa de Valores brasileira, né? O perfil mais conservador é aquele que não tolera muito risco, né? E ele foca mais em investimentos de renda fixa. Porém, ele tem, assim, um pouco dos seus investimentos em renda variável, né? Porque, como o próprio nome diz, para quem é leigo, inclusive, que não entende de nada, ele é variável, ele varia conforme o tempo for passando, tá? Ele não tem uma rentabilidade fixa. Ao contrário dos investimentos de renda fixa, que possuem uma rentabilidade pré-estabelecida ou pós-estabelecida, mas com um indicador que você já sabe antecipadamente qual será a rentabilidade no final, tá? Além disso, existe o perfil moderado. O perfil moderado, ele tem um pouco mais de tolerância a riscos, porém ele consegue entender que o seu perfil ele é mais tolerável a ter grande parte da sua carteira de investimentos em renda fixa, porque ele possui tanto uma rentabilidade bacana com os seus investimentos de renda variável, mas consegue também ter ali os seus investimentos mais seguros na rentabilidade fixa. E tem o arrojado. O arrojado, ele tem grande parte da sua carteira investida em renda variável. Porém, ele também tem lá a sua rentabilidade fixa. Todos os investidores, eles possuem... É importante lembrar que todos os investidores possuem um fundo emergencial para caso aconteça algum imprevisto, eles têm o seu dinheiro guardado. Importante lembrar que, antes de você começar a investir, você precisa ter um dinheiro guardado. Você só investe aquilo que você tem sobrando, tá? O investimento, ele serve para multiplicar o seu capital, não para começar do zero. Ele serve para que você consiga rentabilizar e fazer o seu dinheiro trabalhar por você, sem ter que você ter muito esforço, né? Esse é o principal fundamento dos investimentos. E aí, conforme for, você vai entendendo o seu perfil de risco, né? E vai vendo qual que é mais encaixado para o seu tipo de investidor. É mais ou menos isso que a gente analisa quando a gente vai investir o nosso dinheiro. Ô, Tavinho, eu quero saber o que você sugere de primeiro investimento para uma pessoa assim como eu, que é leiga e que tem um perfil um pouco mais conservador. Bacana. Então, eu costumo dizer que o primeiro investimento de todos é o conhecimento. É importantíssimo você ter conhecimento sobre onde você está colocando o seu dinheiro.
Não é muito bacana. Eu já ouvi muitas pessoas comentarem sobre, cara, eu já comecei eu recebi uma proposta de uma empresa que te traz, que te oferece 10% ao mês e não sei o quê. Mas em qual investimento é? Não sei. As pessoas muitas vezes não sabem onde estão colocando seu dinheiro. E aí acabam achando que a Bolsa de Valores é cassino, que isso, aquilo, outro. Mas porque realmente eles não têm conhecimento de onde vão colocar o dinheiro. Não sabem qual nível de risco eles estão tendo adquirindo aquele investimento. Então, importantíssimo é você ter o seu fundo de emergência, primeiramente, né? Busca ali um CDB, que é importantíssimo, um Tesouro Direto. Hoje em dia, o Tesouro Direto não é lá aquele investimento todo. O Tesouro Direto é investido a taxa Selic, que é o famoso Tesouro Selic. Ele não está rendendo muito bem, né? Porque a taxa Selic está muito baixa agora, está abaixo da inflação. E todo investimento abaixo da inflação, você sabe que a gente acaba perdendo dinheiro, porque a inflação, acima da rentabilidade do seu dinheiro, você estaria gastando mais do que a rentabilidade do seu dinheiro estaria sendo investida. Então, assim, sempre procurar um investimento que traga uma rentabilidade maior que a inflação, ter o seu fundo de emergência guardado, seu dinheiro guardado para possíveis imprevistos. Esses são os principais investimentos que você tem que ter antes de começar a investir de verdade. Adquirir mais riscos, investir em ações, em fundos imobiliários, etc. Tudo que seja variável, Bitcoin, etc. Tudo que seja variável, você precisa ter antecipadamente a sua tolerância a riscos mais concentrada ali na renda fixa, ter o seu dinheiro guardado para depois você conseguir rentabilizar o seu dinheiro da melhor forma possível, com se arriscando mais ao longo do tempo. Você estava falando aí que muita gente acha que a Bolsa de Valores é cassino, é o pensamento de muita gente realmente. E isso entra na minha próxima pergunta, que eu quero saber o que você acha da Bolsa de Valores, se ela é um bom investimento e se você concorda com esse pensamento de que ela é mais sorte ou não. Não. A Bolsa de Valores, sim, é um ótimo investimento para quem tem conhecimento. Ela não tem nada a ver com cassino, ela não tem nada a ver com sorte. É questão de conhecimento, probabilidade, matemática. Tem muita gente que usa de estatística. É tudo muito bem pensado. Existe toda uma análise fundamentalista. Por quê? Porque as empresas, elas possuem... Como é que funciona a Bolsa de Valores? As empresas, elas precisam, as grandes empresas principalmente, elas precisam captar investimentos. Chega um certo momento que elas crescem tanto que elas precisam captar mais investimentos para aumentar o seu crescimento, tá? E como é que eles conseguem adquirir esse tipo de investimento? Através da Bolsa de Valores. Ou seja, as empresas têm o seu capital fechado, né? Eles não deixam outras pessoas investirem, são só aqueles sócios, aqueles diretores, tá? E a partir de certo momento ela decide abrir o capital para que outras pessoas consigam investir nelas, adquirindo uma parte do capital social dessa empresa, tá? E se tornando, consequentemente, sócios da empresa. E existem dois tipos de sócios. Aqueles sócios que são sócios preferenciais, que possuem a preferência na distribuição dos dividendos, né? Que são parte do lucro da empresa. Existem os sócios que compram as ações ordinárias, que possuem o direito a voto, né? Conforme forem tomadas as decisões, o sócio que tiver as ações ordinárias possuem direito a voto. Porém, tem muita gente que prefere as preferenciais, que possuem, como o nome mesmo já diz, possuem preferência na distribuição do dividendo e acabam tendo um lucro a mais, não só na rentabilidade. Mas voltando, as empresas decidem abrir o seu capital para adquirir investimento, tá? Mas aí, cara, não tem nada a ver com sorte. As empresas crescem e caem a todo momento na Bolsa de Valores, porque a todo momento existem diversos fatores que fazem com que a empresa cresça, né?
Tem a questão das dívidas, tem a questão do capital social controlado, tem a questão dos investimentos que a empresa faz em si, dentro da empresa, para crescimento, de como ela trata com relação ao meio ambiente. Tudo isso é muito visado por todos os investidores, principalmente os investidores estrangeiros. Eles focam muito no desempenho das empresas em relação a esses pontos, tá? E por isso, as empresas possuem o chamado balanço social, né? Todo semestre, trimestre do ano, as empresas têm que fazer um balanço para mostrar para os seus investidores os dados da empresa, se ela está crescendo ou se ela está caindo conforme for passando o tempo, se o progresso dela está sendo exponencial ou não, tá? Além disso, as pessoas buscam investir nas empresas buscando uma rentabilidade através do desempenho delas, tá? Se eu compro uma empresa, se eu me torno sócio de uma empresa, de um mercadinho da esquina, eu vou lá trabalhar, tá? Para que ela cresça e eu consiga ter lucro com esse mercadinho da esquina. É o mesmo jeito que funciona na Bolsa de Valores com as grandes empresas. Eu vou comprar uma parte uma parte das ações daquela empresa e vou esperar com que ela rentabilize para que eu consiga vender e tenha o lucro devido, tá? E além disso, existem empresas que distribuem dividendos, que são parte dos lucros, que através disso eu consigo ter dois tipos de rentabilidade. A rentabilidade no crescimento da ação e a rentabilidade nos dividendos, que são os lucros que a empresa me distribui periodicamente, de 6 em 6 meses, de ano em ano, depende de cada empresa. Então, assim, tem toda uma base fundamentalista por trás. As empresas não fazem parte de esquema de pirâmide nenhuma, tá? Quem faz esquema de pirâmide são outras pessoas que usam o nome de grandes empresas para enganar as pessoas de certa forma e trabalhar em cima disso para aplicar golpes, tá? Assim como o Bitcoin. O Bitcoin, hoje em dia, inclusive, tem sido muito visado por grandes golpistas, né? Oferecendo rentabilidade fixa em algo que é variável. O Bitcoin é variável, completamente variável, muito variável. Então, você não tem como prometer uma rentabilidade fixa em Bitcoin se é um investimento de renda variável. Não tem como você prever a rentabilidade daquele tipo de investimento. E aí que as pessoas pecam, porque não possuem o conhecimento devido para entender que isso é uma parte de um esquema de pirâmide. Ah, mas tal pessoa teve a rentabilidade de tanto, eles pagaram 10%, beleza. Mas eles pagam 10% para aquelas pessoas que entraram primeiro, e aí as pessoas que entraram primeiro chamam outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas, e acabam, no final das contas, tomando prejuízo. As outras pessoas acabam tomando prejuízo. Por quê? Porque entraram depois, quem entrou primeiro recebeu a rentabilidade, e aí consequentemente, enganou as outras pessoas, porque eles usam algumas pessoas de cobaia, basicamente, para enganar outras pessoas e aplicar golpes em cima do nome do Bitcoin. Então, assim, as pessoas têm que ter conhecimento que investimento de renda fixa é renda fixa. Investimento de renda variável é renda variável. Não tem como você prever uma rentabilidade que não existe. Não tem como. As pessoas, eles dão o dinheiro, eles pagam devido à entrada de outras pessoas que acabam pagando pessoas que já entraram antecipadamente. Mas não tem investimento em lugar nenhum. Muito pelo contrário, é assim que funciona a pirâmide. Diferente do marketing multinível, que muitas pessoas acabam confundindo essa grande questão. A pirâmide, uma pessoa coloca outra, que coloca outra, que coloca outra, e aí a primeira pessoa acaba ganhando muito dinheiro e a pessoa que entrou por último acaba tomando prejuízo. Diferentemente do marketing multinível, que funciona da seguinte forma: ele possui um produto, uma pessoa compra um produto, através desse produto ela vende esse produto e acaba ganhando dinheiro também colocando outras pessoas para comprarem outros produtos e ganharem em cima disso, entendeu? Então, assim, é completamente diferente. Quando há produto, é diferente de pirâmide. Se acaba sendo chamado de marketing multinível. Essa é a grande diferença de um para o outro. As pessoas que estão ouvindo a gente agora, nesse momento, elas se interessaram no mercado financeiro. Como que elas fazem para estar entrando nesse negócio? Como que elas fazem para
para aprender mais sobre esse tipo de mercado. E também, além, claro, de procurar uma corretora, eu queria saber se você sugere também algum tipo de corretora para a pessoa estar iniciando. Então, atualmente, como você disse no começo, eu trabalho no Banco Modal Mais, né? Que é um banco de investimentos, um dos maiores do país atualmente e do mundo, tá? Então, assim, ele é um banco que já tem uma grande história no mercado de investimentos, né? É um banco que é muito fácil de você abrir a sua conta. Se vocês quiserem, tiverem interesse, aconselho, inclusive, a abrirem conta no Banco Modal Mais. Merchan tá? grátis aí Fazendo um merchandising aqui, né? Para que vocês entendam, entrem, abram a conta, procurem o seu assessor de investimentos. Cada banco, ele possui um assessor de investimentos ou corretora também. Banco ou corretora, independente, cada um possui um assessor de investimentos que pode te assessorar e te ajudar nos melhores investimentos, a procurar os melhores investimentos. Muita gente não sabe, mas o assessor de investimentos é completamente de graça. Você entra em contato com ele e ele te indica as melhores carteiras recomendadas por grandes analistas que trabalham nesses setores, tá? Então, assim, é completamente gratuito. Você entra em contato com ele, ele entende o seu perfil de investidor, você abre a sua conta no banco de investimentos ou numa corretora de investimentos, entra em contato com o seu assessor de investimentos, você faz o questionário de suitability, que é o questionário para você descobrir o seu perfil de investidor, tá? A partir disso, você pode entrar em contato com o seu assessor de investimentos. O seu assessor de investimentos vai trazer as melhores carteiras recomendadas e te apresentar, te explicar como funciona cada tipo de investimento, tá? Isso tudo de graça em qualquer corretora e qualquer banco de investimentos. Isso tudo é completamente de graça, tá? Ele vai te explicar um por um, vai te explicar a rentabilidade daquela carteira recomendada pelos analistas, que foi estruturada pelos analistas. Inclusive, no Modal Mais, a gente tem uma carteira que foi considerada uma das melhores carteiras do país, montada pelo nosso queridíssimo aí, Leandro Martins, que é o nosso analista pleno, que, pô, sensacional. Ele já adquiriu vários prêmios aí de melhor carteira recomendada do país. Então, assim, se você tiver dúvida, abre sua conta no Modal Mais, baixa o app, tá? Faz a sua conta, conversa com o seu assessor de investimentos, ele vai te explicar tudo direitinho, cada tipo de investimento. Se você tiver dúvida, ele vai te explicar quanto funciona, qual é a rentabilidade de cada tipo de investimento, quando você pode sacar, quando não, porque existem diversos tipos de investimento. Alguns você consegue sacar rápido, né? Possuem uma liquidez grande, porém outros não, outros demoram um tempo maior. Então, assim, é importante que você entenda cada tipo de investimento. Ele vai te indicar uma carteira recomendada. A partir dessa carteira recomendada, você tira todas as suas dúvidas para saber o que cada tipo de investimento é especificamente, e ele vai te explicar um por um, tá? Para que você entenda qual é aquele que seja mais indicado para o seu perfil e qual você acredita que não faz muito sentido para você. Então, eu acredito que esse é o principal passo para que você consiga entender e entrar no mercado financeiro. E outra, investir pouco. Começa investindo pouco. Logo depois você vai investindo um pouco mais, R$100, R$200 por mês. Quando você vai ver, os juros compostos estão fluindo de uma forma que você nem percebe, entendeu? Como é que funciona os juros compostos? Muita gente não sabe, mas os juros compostos funcionam da seguinte forma. Você investe um certo capital, vamos dar como exemplo R$10, tá? Vamos dar como exemplo R$100, um capital maior. Você investe R$100 primeiramente, no primeiro mês, numa rentabilidade de 10%, uma rentabilidade hipotética de 10% ao mês. Esses R$100, no segundo mês, vão virar R$110. O segundo mês, ele vai ter essa rentabilidade de 10% em cima desses R$110, não mais em cima dos R$100 que você colocou primeiramente. E isso vai se tornando uma bola de neve positiva, porque o seu dinheiro vai estar rendendo em cima da rentabilidade do mês anterior. E isso se você não tirar o capital
antes do prazo, tá? Porque muita gente não sabe, mas se tirar o capital antes do prazo, ele vai perder toda aquela rentabilidade que foi prometida no começo. Então, assim, pega um dinheiro que você não está usando no momento, coloca esse dinheiro numa rentabilidade bacana, conversa com o seu assessor, procura sempre a melhor carteira recomendada com a maior rentabilidade possível. Através disso, você vai colocando aportes mensais, vai investindo de pouco em pouco, porque é importante saber que a Bolsa de Valores, ela não é cassino, mas ela possui alguns investimentos que possuem risco. As empresas, elas variam todos os dias. Tem empresas que estão no ápice, por exemplo, vamos dar como exemplo a Vale. A Vale estava no ápice das suas ações e aconteceu a tragédia de Brumadinho. É algo que a gente não tem como adivinhar, não tem como entender. Então, assim, do nada, as ações caíram, porque as pessoas que estavam investindo naquela empresa tiraram todo o seu capital devido àquela tragédia. Eles não iam deixar o dinheiro deles investidos numa empresa que tinha acabado de passar por uma tragédia, tinha acabado de passar por algo que com certeza o mercado iria reagir de forma negativa. Então, assim, é importante as pessoas saberem em quais empresas elas estão alocando o seu dinheiro, investindo o seu dinheiro, para que, no longo prazo, é sempre importante lembrar que investimento é longo prazo. Pega um dinheiro que está guardado, tá? Uma parte vai para um fundo de emergência, outra parte você arrisca um pouquinho para que você tenha uma rentabilidade maior e faça o seu dinheiro trabalhar por você, para que você um dia pare de trabalhar atrás do dinheiro. Esse é o principal ponto que a gente trabalha no banco e ensina as pessoas a investirem. No seu Instagram também tem várias dicas, né, sobre isso, exato. Assim, o meu Instagram, ele tem uma linguagem muito didática, porque eu procuro ensinar as pessoas a investirem do zero. Aquelas pessoas que são completamente leigas, não sabem de nada, não sabem nem como abrir uma conta no banco. Então, eu pego o meu Instagram, eu gravo a minha tela do meu celular e mostro como você abrir a conta, baixar o aplicativo do zero, completamente do zero. Como baixar um aplicativo, como abrir a conta, como você procurar os melhores investimentos, como aportar o seu dinheiro, como comprar uma ação, tudo do zero. Tudo zero, com a melhor didática possível, para que todo mundo consiga investir da melhor forma possível. O meu grande sonho é que eu ajude o maior número de pessoas possível a começarem a investir e parar de trabalhar por dinheiro e começar a fazer o dinheiro trabalhar para a pessoa. Esse é o meu sonho. Agora, mudando um pouco de assunto, nessa pandemia, eu percebi que, mesmo eu estando somente em casa, eu ainda consigo me endividar. Eu acho que essa é a realidade da maioria das pessoas, que mesmo sem sair de casa, conseguem ainda se endividar. Eu pensei que meus problemas eram as festas e tal, saí, todo dia fiquei só em casa, continuei me endividando, pede um iFood ali, uma coisa ali, uma comidinha ali. Você até para de cozinhar, você, não, vou pedir ali uma comidinha ali, você tá só em casa mesmo. O que você sugere para uma pessoa com esse perfil financeiro que nem o meu? Que eu acredito que seja da maioria das pessoas que está ouvindo aqui. Então, primeiramente, a gente tem que entender que o nosso país ele tem um grande déficit de educação financeira. As pessoas não sabem trabalhar com o seu dinheiro. A gente tem, atualmente, história nas escolas, biologia, física, química, isso é importante? É muito importante. Mas será que é mais importante do que você aprender a lidar com o seu dinheiro? Desculpa, mas para mim não é. Para mim não é. Porque o dinheiro a gente trabalha a todo momento. Você trabalha, você vai ganhar o dinheiro a todo momento em qualquer parte da sua vida, tá? Então, assim, você precisa entender como economizar um dinheiro, como rentabilizar esse dinheiro, como gastar o seu dinheiro de forma adequada, tá? Porque muita gente tem um perfil muito consumista e não sabe realmente quanto é que consegue gastar por mês e quanto é que consegue guardar por mês, poupar por mês, tá? E aí é que tá. A partir do momento que você vê que você está gastando muito mais do que entra a receita no seu... que você ganha, né? A sua receita mensal, o seu salário mensal. Você precisa começar a se controlar e começar a guardar, poupar dinheiro para ter, pelo menos,
pelo menos, é o que estudos estatísticos, né, provam que você precisa ter guardados pelo menos 6 meses do que você gasta todo mês. Esse é o principal. A reserva de emergência que você tem que ter economizado é de pelo menos 6 meses. Você tem atualmente 6 meses? Não. Você tem que começar... Eu não tenho nem um mês. Eu não tenho nem metade de um mês guardado. Pois então, você tem que começar. As pessoas, todo mundo que estiver nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, entendam uma coisa. Você, a partir de hoje, você vai começar a economizar 6 meses, tá? Guardar 6 meses do que você gasta todo mês, tá? Esses 6 meses você vai deixar guardadinho numa reserva de emergência a partir desse momento e logo depois você vai começar a investir o seu dinheiro, tá? Mas tem uma forma dessa pessoa conseguir guardar esses 6 meses? Tem algum cálculo de gastos que ela vai fazer? Então... Dependendo de quanto você gasta por mês, quais são os seus gastos com aluguel, energia, água, luz, comida, transporte, enfim. Você vai fazer um cálculo de todo esse gasto que você tem no mês, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma certa parte, você vai ter que poupar uma certa parte desse dinheiro que não te faça falta, tá? Se esse dinheiro vai te fazer falta, se você não consegue poupar sem te fazer falta, você não tem que economizar. Você tem que aumentar a sua receita, procurar outras fontes de renda extras, além daquele seu salário todo mês, tá? É assim que a gente começa a poupar o nosso dinheiro para conseguir investir, tá bom? Então, assim, aumentando a sua receita, aumentando suas fontes de renda, você vai começar a poupar o seu dinheiro da melhor forma possível para que, sei lá, com 100 reais por mês, 200 reais por mês, você consiga montar a sua reserva de emergência. Quando você tiver 6 meses guardados dos gastos mensais que você possui, se você gasta 2 mil reais, você tem que ter 12 mil reais guardados. Você gasta 2 mil reais por mês, você tem que ter 12 mil reais guardados para que você consiga montar a sua reserva de emergência e, a partir disso, começar a investir o seu dinheiro de verdade e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E aí é que tá. Trabalhar também o psicológico. Muita gente acaba pensando que, cara, tô em casa, tô com uma preguiça de cozinhar, tô com uma preguiça de fazer isso, aquilo, outro. Vou pedir um iFood. Vou sair, vou pedir um Uber. E aí, cara, quando você vai ver a fatura no final do mês, 1.000 reais, 2.000 reais, e você nem percebe. Então, assim, evitar ao máximo, gastos desnecessários. Se você pode cozinhar em casa, fazer uma comida um pouco mais barata, faz. Porque é um sacrifício que você vai estar fazendo agora por um benefício futuro, por um luxo, entre aspas, futuro que você pode se propor futuramente, entendeu? Então, assim... São coisas que você deixa de fazer agora que vão te trazer um retorno lá na frente. Então, um Uber que você deixa de gastar aqui agora, vou ali na academia, posso ir andando. Vou deixar de pegar esse Uber aqui, vou pra academia andando, já faço um cardiozinho. Você tem que começar a trabalhar o seu psicológico para que você comece a pensar que gastos desnecessários são completamente fúteis agora para que eu possa ter um benefício no futuro, um dinheiro a mais no futuro que me traga um conforto maior, para que eu consiga me aposentar um pouco mais cedo. E muita gente não sabe, mas não necessariamente a gente precisa de previdência privada para poder se aposentar. Você pode com certeza viver de dividendos, mas aí para você viver de dividendos você precisa ter o seu dinheiro investido nas empresas certas, nos fundos certos, para que você consiga ter uma rentabilidade por mês que consiga suprir os seus gastos, tá? Mas muita gente não sabe desse insight aí, então pega esse insight aí que é valioso. Você falou que a pessoa tem que ter pelo menos 6 meses guardado de reserva de emergência. Esse dinheiro que ela guardou não tem nada a ver com investimento. Assim, o dinheiro que ela vai investir é outro. Esse dinheiro fica guardado para qualquer uma futura emergência, no caso. Exato. A reserva de emergência, ela serve inclusive para tempos como esses que a gente está vivendo agora de pandemia. Muita gente ficou desempregada e, ficou sem fonte de renda, não sabia o que fazer.
Por quê? Porque acabavam gastando muito o dinheiro, não tinha nada investido, nenhuma reserva de emergência, acabaram passando sufoco, foram demitidas, mas isso poderia ter sido evitado se essas pessoas tivessem a sua reserva de emergência de pelo menos 6 meses. Pelo menos. Porque se você for olhar o panorama geral agora, a gente está em mais de 1 ano e meio de pandemia, tá? Isso. Então, assim, pelo menos 6 meses. Mas quanto mais você puder economizar e colocar na sua reserva de emergência, é importante para que você consiga sobreviver a tempos como esses. A gente não sabe o dia de amanhã. Você trabalha numa empresa atualmente, uma empresa privada, você não sabe se amanhã você vai estar empregado ainda, se você vai ser demitido, se o que é que vai acontecer com você. O dia de amanhã é completamente imprevisível. Então, para que você consiga sair na frente desses imprevistos, para que você consiga não passar tanto perrengue assim, como muita gente conseguiu passar agora na pandemia, o importante é que você tenha pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais com água, luz, aluguel, se você mora de aluguel, comida, transporte, tudo isso você precisa ter guardado, tá? Em pelo menos 6 meses, para que você consiga sobreviver sem passar perrengue nenhum. E logo depois, Tavinho, não sei como fazer isso, meu dinheiro acabou, minha reserva de emergência acabou, procura novas fontes de renda. Você tem que procurar o máximo de fontes de renda possível, porque o coelho que coloca todos os seus ovos em uma cesta só, se ela cair, ela vai quebrar. E se ela quebrar, ele vai ficar sem nenhum. Então, cara, tira esse pensamento de trabalhar e ganhar apenas um salário mínimo por mês. Minha vida tá tranquila assim. Por enquanto, você não sabe o dia de amanhã. Começa a diversificar as suas fontes de renda. O seu salário é uma fonte de renda. Pega faz uns doces assim no final de semana, começa a empreender também, cara. Você quer enricar de verdade, você quer crescer de verdade, empreendendo. O mercado financeiro, ele não serve para deixar a pessoa rica, ele serve para multiplicar um capital que você já tenha previamente. E como é que você consegue isso? Trabalhando de forma independente de que forma seja, de empreendendo ou trabalhando como um CLT, adquire esse capital e logo depois investe. É importantíssimo que as pessoas tenham isso em mente. Pensem à frente, pensem fora da caixinha. Porque aquelas pessoas que sempre pensam dentro da caixinha e não pensam fora da caixinha, acabam quebrando. Todas as pessoas que eu pensei, que eu convivi, que não tinham pensamento além daquilo dali que estavam no convívio, acabaram quebrando no final das contas. Então é importantíssimo que você tenha pelo menos 6 meses guardados e consiga aumentar as suas fontes de renda para que você consiga ter uma vida tranquila e consiga investir seu dinheiro da melhor forma possível. Você já percebeu que eu não sou uma pessoa muito controlada, né, com dinheiro. Mas aí, no caso, a minha mulher ainda é pior do que eu. E, por exemplo, um dia desse, ela falou para mim que ia chegar encomenda lá em casa. Eu pensei que era uma coisinha da Shopee, uma coisinha assim, uma palheta de maquiagem. Chegou um sofá lá em casa, do nada. Comprou um sofá no crediário. E você acredita que a cabeça de uma pessoa como ela vai mudar depois dela ouvir uma entrevista sua, essa entrevista, no caso? Então, a gente pretende que sim, né? A gente trabalha... A ideia é essa, A ideia é essa. Mas assim, cara, é uma mudança constante. Muitas vezes a gente sabe que o brasileiro não possui educação financeira nenhuma. A gente nasce, cresce aprendendo a gastar. Nunca poupar e economizar. Exato. Coloca o dinheiro na poupança. A poupança já foi antigamente um bom investimento. Hoje em dia ela não é. Por quê? Porque ela rende 70% da Selic. O que é a Selic? É a taxa básica de juros da economia. A taxa básica de juros da economia está 4 e pouco, 5, se eu não me engano. Ainda abaixo da inflação. Ainda está abaixo da inflação. Então, cara, todos os investimentos que estão abaixo da inflação vão acabar perdendo dinheiro. Se você gasta mais, se a inflação está acima da rentabilidade do seu dinheiro, você está gastando mais do que o seu dinheiro está sendo rentabilizado. Então, assim,
começa a pensar um pouquinho se todo esse dinheiro que você está gastando agora vai fazer diferença futuramente, se nessa pandemia você vai começar a aprender a economizar o dinheiro de verdade, porque muita gente passou muito perrengue agora na pandemia, exatamente por isso, por falta de educação financeira. Então, assim, as pessoas têm que começar a mudar a cabeça, porque senão, futuramente, o futuro a Deus pertence, a gente não tem como saber. Então, assim, se você não quiser passar um perrengue de novo futuramente, tem que começar a mudar essa cabeça, tem que começar a montar sua reserva de emergência e tem que começar a investir. Porque senão você vai continuar vivendo na vida de CLT e nunca vai ter a sua liberdade financeira, a liberdade de viajar, conhecer novos lugares, a liberdade de poder trabalhar de onde você quiser. Você nunca vai ter isso se você nunca começar a investir de verdade, começar a trabalhar em outras fontes de renda de verdade, começar a ter aumentar a sua receita mensal. Então, é importantíssimo e fica aí a dica para todo mundo que está nos assistindo e está nos ouvindo agora no momento. Procure novas fontes de renda, procure mudar o seu mindset, o seu pensamento, porque é ele que vai te ajudar, né, a realizar os seus sonhos de verdade no futuro. Nessa pandemia também, muitas pessoas começaram a fazer day trader. Eu queria saber o que você acha desse tipo de operação. Então, primeiramente, para quem não sabe, né, o day trade, como é que funciona o day trade? O day trade é nada mais nada menos que uma operação que você faz de compra ou venda, trabalhando na alta ou na baixa de um ativo, tá? Porém, o day trade ele funciona especialmente como especulação. Ele é completamente diferente do investimento normal, que ele funciona a longo prazo. O day trade, a gente faz operações geralmente curtas, né? Que elas começam e encerram no mesmo dia. Por isso se chama day trade. Elas começam e encerram no mesmo dia. São operações que são muito difíceis de serem feitas, porque especialmente a gente faz day trade em ativos que possuem grande volatilidade, tá? Entretanto, muitas pessoas começaram a fazer day trade agora na pandemia como uma busca por uma nova fonte de renda, como a salvação de enriquecer do dia para a noite, né? Porém, cara, eu queria pedir desculpa para todo mundo aqui que está nos ouvindo, mas não tem como. Não tem como. Day trade, ele serve para que você consiga rentabilizar o seu capital, fazer operações curtas no mesmo dia, tá? Mas, cara, são poucas as pessoas que têm muito sucesso com day trade. Por quê? É importantíssimo que você tenha muito conhecimento sobre análise gráfica, sobre análise fundamentalista, porque é muito difícil você prever o futuro do gráfico, o futuro daquele ativo, é muito difícil, tá? Existem estudos que nos permitem tentar prever, né, da melhor forma possível o futuro do gráfico, né? Através de tempos passados, a gente faz toda uma análise gráfica. A gente tem também a oportunidade de fazer uma análise fundamentalista, né? As melhores operações são feitas em confluência da análise gráfica com a análise fundamentalista. Análise gráfica, naturalmente, é a análise que a gente faz do gráfico. E a análise fundamentalista, geralmente, são das notícias que acontecem em torno daquele ativo, tá? Notícias macroeconômicas, microeconômicas, tudo isso pode influenciar, de certa forma, diretamente ou indiretamente em algum ativo. Porém, muita gente começou a fazer day trade com a esperança de ser a saída, a esperança de conseguir o sucesso máximo fazendo day trade. Porém, cara, muita gente começou a vender curso de day trade sem ter resultado nenhum com day trade, né? Então, assim, é importantíssimo você ter muito conhecimento mesmo. Não conhecimento raso. Muita gente vende conhecimento, vende curso, mas eles ganham mais dinheiro com a venda de curso do que com as próprias operações, né? Muitas vezes em conta demo, nunca mostram a boleta em conta real. Então, assim, é muito diferente daquilo que eles mostram, entendeu? Eles acabam ganhando muito dinheiro com a venda de cursos,
não vou dizer que todos vendem cursos e não entregam conteúdo nenhum. Alguns até entregam, mas conteúdos rasos, conteúdos básicos que você aprende com um vídeo no YouTube, entendeu? Então, assim, se você procurar mesmo, se você estudar mesmo, tem muito conteúdo valioso na internet, muito conteúdo valioso. Não só em vídeos, tá? Em e-books também, sobre análise gráfica, tem muito conteúdo legal. Nos próprios bancos, no site do Modal Mais, se você for dar uma olhada, tem muito e-book gratuito para que você entenda como é que funcionam os tipos de investimento, como é que funcionam as análises gráficas, o que é um padrão de candlestick, como é que funciona o comportamento da vela, o que são minutos, como é que funcionam os ativos, como é que eles sobem e descem a todo momento, como é que funciona a volatilidade daquele ativo. Então, assim, varia muito de ativo para ativo, tá? Muita gente faz day trade na Bolsa Brasileira nos principais ativos que são o mini índice e o mini dólar. Por quê? Porque eles possuem grande volatilidade. Por possuírem grande volatilidade, por possuírem a grande possibilidade de crescer e caírem a todo momento, né? A gente busca no day trade ativos que possuem grande volatilidade, né? Que cresçam e abaixem a todo momento numa rapidez muito grande para que a gente consiga ganhar nessa volatilidade. Comprar na alta, vender na baixa, ou então comprar na baixa e vender na alta. Não tem problema nenhum. Você pode trabalhar comprado ou vendido e ganhar na rentabilidade dos dois, tá? Sem problema nenhum. Porém, você precisa ter muito conhecimento mesmo sobre esse tipo de investimento, porque não é fácil, não é algo fácil. Não caia na ilusão de que você vai ficar rico do dia para a noite. Não caia na ilusão de que um cursinho de day trade de um mês vai te dar um know-how, um conhecimento necessário. Você precisa ter muito tempo de tela, você precisa estudar bastante os gráficos, você precisa entender sobre as notícias que ocorrem no país, a economia, como ela está rolando, começar a ler sites de economia também. Tem muitos sites aí bacanas, Valor Invest, Valor Econômico, Bloomberg. São vários sites que trazem muito conteúdo e trazem os valores das ações atualizados todos os dias, tá? No meu Instagram, você pode, para quem não sabe, meu Instagram é Tavinho, com 2 Os no final, _OF. Eu também trago muito conteúdo sobre Bolsa de Valores, ensinando vocês a investirem do zero. Quem quiser acompanhar, pode entrar lá. Trago os valores das ações todos os dias, valores de fechamento das ações. Para quê? Para que as pessoas consigam acompanhar se as suas ações que vocês estão comprados atualmente ou vendidos, se elas estão caindo ou se elas estão crescendo. Porque muita gente não consegue acompanhar todos os dias. Muitas vezes as pessoas compram as ações e deixam. Realmente, esse é um tipo de operação que muitos investidores fazem, que é o famoso buy and hold, né? A gente compra e segura até um dia, quando a ação atingir um preço legal, vender e realizar o lucro, tá? Esse tipo é um tipo de operação. O day trade são operações de compra e venda no mesmo dia. O swing trade são operações de compra e venda, mas ela demora alguns dias, pode demorar dias ou até semanas. O position trade, ele demora de semanas a meses. E o buy and hold é sem tempo limitado, tá? Muita gente que faz a operação buy and hold, que é um tipo de investimento, elas compram as ações buscando rentabilizar essa ação, colocar aportes mensais nessas ações para que essas ações, principalmente aquelas que distribuem dividendos, tragam retornos mensais e aquele negócio que a gente já havia comentado antes, que é aquela bola de neve dos juros compostos, né? A gente busca os melhores investimentos visando o longo prazo, né, com a bola de neve dos juros compostos e com a rentabilidade da ação, né? Se você comprar 20, você vende a 30, se você compra 30, você vende ela a 40 e espera ela alcançar o maior topo possível para que você consiga vender e realizar o seu lucro. Mas lembrando que esse lucro ainda tem um desconto do imposto de renda, então sempre pense naquele descontinho do imposto de renda. Se você quer realizar o seu lucro, no final das contas, todo tipo de investimento que você fizer vai ter um desconto do imposto de renda.
Tem alguns que são isentos de imposto de renda, alguns fundos são isentos de imposto de renda, porém, ações, principalmente, você paga o imposto de renda, 15% para swing trade, 20% para day trade. E então, assim, cara, foca sempre no longo prazo. O curto prazo é legal para que você adquira um dinheiro no curto prazo, rentabilize o máximo o seu capital, mas foca sempre no longo prazo. Sempre buscando ações que tragam dividendos mensais, trimestrais ou semestrais, para que você consiga se aposentar antes do tempo sem depender do governo, sem depender de previdência privada, de nada do tipo. Sempre busca a sua independência financeira, a sua liberdade financeira, através dos melhores investimentos possíveis. Tavinho, gostaria de agradecer aqui sua participação, nosso primeiro programa. Seu Instagram vai ficar aqui na descrição para quem está nos acompanhando no YouTube ou no Facebook, mas eu gostaria que você repetisse aí seu Instagram para quem está nos acompanhando pelas plataformas de áudio ou então aqui pela Rádio Antares. Galera, quem quiser me seguir lá no Instagram é Tavinho, com 2 Os no final, _OF, tá? Me sigam para que vocês consigam aprender da melhor forma possível, tenham um conteúdo de qualidade sobre os melhores investimentos que vocês podem fazer, de como começar a investir do zero. Realmente eu trago com uma didática incrível aí, que tenho certeza que vocês não vão encontrar em outros Instagrams. Então, assim, agradeço mais uma vez a oportunidade e queria deixar um insight aqui, antes da gente finalizar, para que todos que estão nos assistindo comecem a pensar fora da caixinha. A minha vida mudou completamente depois que eu comecei a mudar a minha cabeça, virei a chave real. Mas, assim, muita gente fala sobre virada de chave, mas não explica o que é isso, né? Cara, a virada de chave na minha vida foi da seguinte forma: eu comecei a parar de pensar em gastar tanto, né? Comecei a pensar em construir mais fontes de renda, comecei a pensar em andar com pessoas que pensavam, que tinham o mesmo pensamento que eu, tá? Em crescer, em prosperar, em não só financeiramente, mas também na cabeça, tá? As pessoas, muitas vezes, vocês podem ter amigos que procuram sempre viver de festa, de farra o tempo todo. É bom, é muito bom. Eu já fui muito para muitas festas, me diverti muito, mas eu também tenho o meu foco no meu trabalho, no meu crescimento pessoal, no meu crescimento profissional, que é importantíssimo para que você consiga ter um futuro legal, para que você consiga ter um futuro próspero, né? Eu sempre falo isso para os meus seguidores: se você quer crescer, se você quer voar de verdade, você tem que parar de andar com galinha e começar a andar com gavião, tá? Então, assim, você quer crescer, você quer progredir, prosperar na sua vida, comece a andar com aqueles que pensam além, com aqueles que pensam e conseguem agregar a você algum tipo de conhecimento. Esses são aqueles que vão trazer as melhores oportunidades para você. E outro, se você é o cara mais inteligente da mesa, a mulher mais inteligente da mesa, cara, procura outra mesa. Sempre procure as pessoas que podem te agregar ao máximo em conhecimento, ao máximo. Depois que eu comecei a mudar esse meu pensamento, comecei a pensar dessa forma, comecei a rever certas amizades que realmente não me agregavam. Ah, mas Tavinho, você tá falando que eu não devo mais conviver com pessoas que vivem em festa? Não é isso. Se você gosta muito de festa, se você tá tranquilo e quer viver a sua vida da melhor forma possível, tudo bem. Mas se você quer crescer mesmo, se você quer ser milionário, se você quer progredir, alcançar outros patamares, assim como eu também estou trilhando o meu caminho, estou crescendo, comece a mudar o seu pensamento, comece a mudar de amizade, porque certas pessoas, elas te apoiam em certos momentos. Quando você tá lá embaixo, elas não vão te apoiar. Quando você cresce, elas vão perguntar como é que você fez. Então, comece a pensar se certas amizades vão estar do seu lado, independente das circunstâncias, independente das situações que você passa no dia a dia. Porque para amizade de festa é muito bom. A gente tem várias, mas amizade para a vida são poucas. Então muda esse pensamento, começa a pensar fora da caixa, começa a pensar em investir melhor o seu dinheiro, começa a pensar em outras fontes de renda, que eu tenho certeza absoluta que a vida vai mudar. Curtiu esse bate-papo?
Então se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo que você vai estar acompanhando muito mais entrevistas todas as quartas e sextas aqui no YouTube e também todas as plataformas de áudio.